Evangelista, por favor, tenha bondade, venha. As horas estão um pouquinho avançadas, mas Deus ainda tem um recado para o teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Lucas capítulo de número 10. Aleluias. Lucas capítulo de número 10. Irmãos, eu quero... Já justifiquei já o pastor Luiz já. Mas eu quero pedir perdão aos irmãos pelo meu horário. Não sou educado a chegar em igreja alguma. E se meu pastor souber que eu cheguei aqui 7 horas da noite, culto começando às 6, no mínimo eu devo ir para o banco. Mas eu quero pedir perdão aos irmãos. Imaginei que o culto fosse às 19. Está bem específico na carta. Leonardo mandou, está lá 18 horas. Eu aqui não li. Ele mandou um áudio para mim 3 horas da tarde. Eu não abri o áudio dele porque ele mandou no outro número, né? E eu não estava em casa e o telefone tinha ficado em casa. E aí quando eu cheguei tranquilo, irmão, crente. Eu falei, eu vou chegar lá cedo, que é o meu costume. E eu fui ver, tinha um áudio lá, Leonardo, quando ele falou, vai não, tá tudo certo, você precisa de alguma coisa para chegar e tudo mais. O culto é 18. Eu falei, não. E eu ouvindo o áudio 18:05. Falei, não é 18 não, ele tá brincando. Aí eu olhei a carta, tava lá 18 horas, eu que pequei, foi eu, irmãos, foi eu, tá bom? Então peço perdão aos irmãos, não é de nosso costume. E porque eu cheguei atrasado, pode ter certeza que eu vou pregar até meia-noite, amém? Tem nem voz para isso. Lucas capítulo 10, o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Leonardo, obrigado, tá bom? Obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe, tá? Sempre à disposição. Lucas 10, 29 diz assim a palavra do Senhor. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Amém? Você toma seu assento? Não há necessidade, irmãos, de lermos o texto por completo, porque eu imagino que quando falamos de Lucas 10, a partir do verso 25, os irmãos já entendem que vamos falar da parábola do samaritano, ou do bom samaritano, como os irmãos assim quiserem. E eu imagino que, como essa igreja aqui é um amante da palavra, que os irmãos daí já narraram a história todinha na cabeça. Já está de cós salteado já, e a gente aqui só vai lembrar algumas coisas e reativar a fé dos irmãos. Nós hoje... Essa igreja tem doutrina, essa igreja tem culto de doutrina, essa igreja tem seminário, que é lógico, tem escola dominical, essa igreja tem pastor. Então hoje nós não vamos aplicar nenhum tipo de doutrina aqui, não vou mandar você tomar vergonha na cara, que você tem que ser crente. Não. Tem pastor nessa casa, pastores muito bem instruídos pela palavra. Então deixa que eles cuidem dessa parte. Eu vim apenas reativar a sua fé. Eu vim apenas dar um combustível a mais para você suportar esses meses que ainda faltam para o ano terminar e para você acreditar que Deus ainda vai te socorrer em meio a essa tempestade. Lucas, no seu capítulo 10, Jesus está num canto e alguém, doutor da lei, vem questioná-lo e dizendo a ele assim, bom mestre, esse não fala bom mestre, esse só diz mestre. Mestre, o que eu posso fazer para ter vida eterna? E aí Jesus pergunta a ele, como é que está a escritura, como é que você lê, como é que você entende? E aí ele responde, amará o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus dá uma resposta assim para ele, fazer isso e viverás. Pronto. A conversa deveria terminar por ali, mas o texto que nós lemos diz, e ele querendo se justificar, e perguntou, mas quem é o meu próximo? Eu entendi que eu devo amar o Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Mas eu tenho um grupo que é meu próximo, ou todo mundo é o meu próximo. Me explique então quem é o meu próximo. E aí Jesus, com muita sabedoria, vai responder ele por uma parábola. E vai começar a parábola narrando. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho ele caiu na mão dos salteadores. E a Bíblia diz que os salteadores o maltrataram. O texto diz que os salteadores arrancaram tudo que podia dele. E quase arrancaram a vida.
Não tendo mais o que arrancar do homem, o texto diz que deixaram ele no meio do caminho, semi-morto. Esse homem está tão machucado, está tão ferido, esse homem está tão debilitado, que na minha crença, sua respiração está até dificultosa. Esse homem apanhou muito, esse homem sofreu muito, e agora está deitado no chão, caído, sem nada. Levaram tudo que podia desse homem. E talvez até ele não tinha muita coisa para ser levado, e talvez por isso até apanhou muito, né? A gente que mora no Rio de Janeiro, a gente vive aqui num colapso de leva seus pertences para a rua para ter o que dá para o assaltante, ou deixa tudo em casa e corre o risco de você não ter nada e ele te bater por achar que você está mentindo. Eu imagino que essa é a situação desse homem. Talvez não tinha muito a oferecer, não tinha muito a dar, por isso apanhou e apanhou muito. E o texto diz que ele agora está caído no chão. A respiração está difícil, o sangue está esvaindo, o sangue está descendo pelas vistas, o sangue está descendo pelo corpo, as feridas estão abertas, o homem está jogado no chão, largado, e esse homem é crente. Ele descia de Jerusalém para Jericó, por certo, em alguém que acredita nessa corrente teológica, estava vindo no culto do templo, e ele está indo para sua casa, e o texto diz que está ali o homem jogado. E aí alimenta-se a primeira esperança dele. E essa primeira esperança dele é quando ele, com muita dificuldade, avista que vem alguém, cujo esse é um sacerdote. E a sua veste denuncia, porque ele está com veste sacerdotal. E por sua veste denunciar, eu imagino que agora no coração desse homem brotou uma esperança. E eu quero crer, e agora é uma crença minha, que esse homem orou a Deus. E eu quero crer, como uma crença minha, e fiel a essa crença, que esse homem suplicou a Deus. Esse homem pediu para Deus mandar alguém. Esse homem caído ali no chão e talvez em pensamento, estava olhando para o céu e pedindo a Deus, envia alguém, eu não quero morrer aqui. E parece que agora a sua oração foi ouvida. E de repente vem alguém, se aproximando lentamente. É um sacerdote. É claro, não vamos entrar aqui no mérito da cultura sacerdotal. Não vamos entrar aqui se o sacerdote poderia ou não tocar no antes de você, porque ele não quis parar para te tocar. Toda aquela esperança que você acendeu em Deus, toda aquela esperança que seu coração começou a arder dizendo, Deus ouviu minha oração, foi embora. Eu imagino que se por algum momento a dor aliviou porque alguém ia socorrer, ela agora duplicou. Porque já foi difícil passar alguém, e quando passa, esse alguém não ajuda. E eu imagino que agora ele vai desfalecendo novamente, mas Deus é bom. E mais uma vez, eu acredito que sua oração está sendo ouvida. E a Bíblia diz que agora vem um levita, e as suas vestes denunciam que ele é levita. E você conhece a história, o coração do homem vai arder de novo, vai acender de novo. E o texto diz que o levita passa direto. Eu imagino, e agora sou eu, que aqui agora acabou a esperança. As duas pessoas que poderiam me ajudar não me ajudaram. As duas pessoas que poderiam estender a mão para mim não estendeu. Eu estou orando para Deus enviar o socorro, parecia que ele tinha enviado e não enviou. Acabou aqui. Eu entrego os pontos. Daqui eu sei que daqui eu não saio, aqui é a minha morte. Ele está caído no chão. E eu quero te apresentar um Deus que é especialista em chegar depois que você desiste. Eu quero te apresentar um Deus que é especialista em chegar depois que as suas forças acabam. Te apresentar um Deus que parece que faz de propósito. Porque o primeiro da história não poderia ser o samaritano? Por que deixar a esperança acender duas vezes se ambos não iriam ajudar? Por que deixar chegar no colapso que chegou? E agora o homem já sem força. E eu imagino que no seu último suspiro, ou um dos últimos suspiros, ele vai olhar o Oriente e ele percebe que está vindo alguém a cavalo. Se duas pessoas a pé não pararam, esse cavalo sequer vai me enxergar. Se duas pessoas que professavam a mesma fé que eu, estavam no culto comigo, não pararam, esse então... E aí é um Deus que é especialista para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. E aí, você conhece o texto diz que o samaritano,
apesar de Jesus já começar narrando que ele é bom samaritano, o texto diz que o bom samaritano, ele se aproxima do homem. E eu imagino que o homem caído está olhando e está pensando assim, o sacerdote também se aproximou, mas não tocou. O levita passou perto, também não tocou. Esse é só mais um curioso. E ele para, desce do cavalo, e ele está carregando uma sacola, e na sua sacola tem azeite, tem vinho, você conhece a história, e eu paro aqui para entrar naquilo que Deus tem. E eu vim dizer para ti, que talvez a esperança foi embora. Eu vim dizer para você que está confuso, talvez as suas orações no seu psique não está sendo nem ouvida por Deus. Eu vim dizer para você que é normal sentir esse vazio. É normal sentir esse abandono. É normal sentir essa sensação de que Jesus foi embora. Se tem alguém que tinha certeza que Jesus era o próprio Cristo, esse alguém é João Batista. Porque ainda na barriga da sua mãe, Maria se aproxima, e João Batista é mais velho, e a Bíblia diz que ao cumprimentar Maria, ao dar parte do Senhor para Isabel, o que estava em Maria transmitiu para Isabel, e as duas crianças no ventre começaram a fazer um culto. João Batista vai para o meio do deserto com uma veste estranha, se alimentando de coisa estranha, e começa a pregar, arrependei-vos e convertei-vos, é chegar do reino do céu, está vindo ele aí. Enquanto João batiza, raça de víbora, e o pastor falou aqui de batismo, é que a gente espera muita coisa para batizar. Eu espero parar de fumar, eu espero parar de beber, eu espero parar de fazer, eu espero parar, e você não vai se batizar nunca. Não se batiza, não para batizar. Quem disse isso para vocês? Mas eu ainda erro, batiza a si mesmo. Mas eu ainda venho. Desce nas águas. Eu não tenho dúvida que você vai descer de um jeito e subir de outro. Mas não é sobre. João está batizando, está gritando, raça de víbora, arrependei-vos, convertei-vos. E de repente, quando João vai batizar outra pessoa, ele olha alguém e diz, que cobra é essa, João? Ele grita, essa não é cobra. Esse é o cordeiro. João, que tipo de cobra é essa? Isso não é cobra, isso é cordeiro. Esse é quem eu tenho falado para vocês, é ele. Jesus se aproxima, você conhece a história, e Jesus diz, eu vim ser batizado. E João, eu batizar? Não. Eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés. E João, para que a palavra se cumpra, você precisa me batizar. João termina de batizar, e não é todo mundo que ouve essa voz. Não se confunda achando que todo mundo que estava ali ouviu a voz. Não, não. Quando João termina de batizar, Jesus levanta da água, a pomba desce e uma voz grita, esse é meu filho, a quem eu me comprazo. Alguém tem dúvida até aqui que esse aqui é Jesus? Por que eu te disse para você que é natural sentir o abandono? João agora está preso. Já tem a sentença que ele vai perder a cabeça. João está tão aflito, está tão angustiado. João Batista está tão aflito, tão angustiado, está tão depressivo, que João vai mandar 2 discípulos seus. Vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo. Espera aí, João, tu batizou ele, tu está com dúvida que é ele? Você ouviu a voz de Deus lá naquele dia, tu está com dúvida que é ele? Estou sim. Porque eu estou sentindo a solidão dessa cela. Então, se João que batizou ele, ouviu a voz, se sentiu abandonado por ele, fica tranquilo, isso não é uma exclusividade sua. Parecer que a oração não está sendo ouvida não é uma exclusividade sua. Aí quando os 2 discípulos chegam e Jesus vai atender porque são discípulos de João. Jesus rapidamente, vem cá, o que houve? João mandou fazer uma pergunta para o Senhor. Qual é a pergunta? João perguntou se era o Senhor mesmo ou se nós deveríamos esperar outros. E aqui vem uma coisa. Jesus não responde. E eu li todos os textos. Jesus não responde. Jesus não olha para eles e diz assim, volta lá e fala para João que sou eu mesmo. Ele me batizou. Jesus não responde. Jesus pega os 2. Já que vocês estão com o olho fixo em mim, vocês estão com dúvida que sou eu? Espera aí. Curou. O céu começou a enxergar. Alguém começou a enfermidade. Jesus não respondeu com palavras. Jesus começou a fazer milagres assim. Fala para João o que vocês estão vendo. Tem dúvida do que sou eu? Então mostra para João o que vocês estão vendo. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Talvez a noite de hoje te trouxe aqui até carregado.
Talvez a noite de hoje te trouxe aqui, você está aqui se perguntando o que eu estou fazendo nesse culto. Parece que Deus não ouve mais minha oração. Eu vim responder a sua oração pelo nome de Jesus e dizer para você, Deus vai fazer milagre na sua vida para você entender que Ele ainda ouve as suas orações. Vamos. Percebe que o homem está nas últimas. E agora chega alguém para socorrer. Essa não é a primeira vez que Deus faz isso. Essa não é a primeira vez que Deus realiza isso. Ele vai fazer isso com a viúva de Sarepta, irmão. É que geralmente a gente lê esse texto pelo prisma de Elias. No prisma de Elias, olhando pelo cenário de Elias, ele profetiza, não vai chover segundo a minha palavra. O tempo fecha, não chove. E aí ele ouve a voz, Elias, vá junto ao ribeiro de Querite, e lá eu ordenei aos corvos. Só volta aqui rapidinho. Ele profetiza que não vai chover, e a ordem é, vai junto ao ribeiro de Querite, porque lá eu ordenei. Então, antes que Elias profetizasse, já tinha uma ordem dada aos corvos. Talvez o cenário de crise para você é agora, mas Deus já tem uma ordem para alguém sustentar há muito tempo. Eu não vou ordenar, Elias, já tem ordem para os corvos para te alimentarem com pão e carne, de manhã, de tarde e de noite. Olhar por esse cenário aqui é lindo. Tem corvo alimentando Elias, tem água para ele beber. Para aqui dentro do ribeiro e volta lá para Sarepta. Tem uma mulher que está vendo a despensa cada dia diminuir. Enquanto Elias está se alimentando por corvo e bebendo água, tem uma mulher vendo cada dia que passa a farinha acabar e o azeite diminuir. E você acha que essa mulher não orou? E você acha que essa mulher não pedia a Deus para entrar com providência? 1 ano e 8 meses Elias está junto ao ribeiro. Você acha que essa mulher não passou 1 ano e 8 meses olhando para o armário e falando assim, Deus está acabando? Você acha que essa mulher não olhou para o armário e imagino ela numa tarde de domingo fazendo a janta para a criança e ela botando o prato na mesa? Imagino eu, pelo sentimento de mãe que eu conheço, eu imagino eu que ela botava um pouquinho para ela e um pouquinho a mais para o filho. Eu imagino eu que vezes até ela deixou de comer para dar para o filho. Você acha que ela não orou? Você acha que ela não pediu a Deus para que Deus enviasse o recurso? Deus demorou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, a despensa está só abaixando. 1 ano e 8 meses, eu imagino que essa mulher está orando de madrugada, ela é crente. 1 ano e 8 meses, eu imagino que essa mulher está fazendo jejum. 1 ano e 8 meses, eu imagino que ela está gritando, está indo em consagração, está indo em monte, está fazendo o que pode. E 1 ano e 8 meses, parece que Deus está em silêncio. E uma coisa é Deus estar em silêncio e a coisa continuar do mesmo jeito. Não melhorou, mas também não piorou. É uma coisa. Outra coisa é Deus estar em silêncio e a coisa está só descendo ladeira abaixo. E a coisa está tão ruim que ela chega no último estágio. Qual é o último estágio? Quando Elias aparece, o que ela vai gritar para ele? Nós vamos fazer a última refeição. Comeremos e morreremos. Ela já aceitou a derrota. É possível culpar essa mulher? Deu. Eu entrego os pontos. E aí ela ouve uma voz. Faz primeiro para mim. 1 ano e 8 meses orando. 1 ano e 8 meses pedindo socorro a Deus. 1 ano e 8 meses pedindo, Deus entra com providência e misericórdia. Deus esperou a esperança dessa mulher acabar para chegar. Deus só chegou quando a esperança dela acabou, porque ela não diz assim, nós vamos comer aqui e eu não sei como vai ser amanhã. Não, ela determina, nós comeremos e morreremos. Eu vim pregar para alguém aqui, não se escandalize com isso, você não precisa se manifestar, mas eu vim pregar para alguém aqui que já orou para Deus na madrugada e disse, me leva. Eu vim pregar para alguém aqui que já olhou para o céu e falou assim, chega, não precisa, não tem mais sentido viver. Porque talvez seja muito lindo e muito belo ver os irmãos adorando igual os irmãos estavam aqui. A irmã dando uma devocional que ela podia muito bem pregar à vontade, que eu já estava ali, para mim já estava o suficiente.
É belo demais ver os irmãos ministrando aqui. Eu acompanho o culto dos irmãos sempre que eu posso pelo Instagram. Vejo o Ministério Louvor louvando aqui. Que maravilha, irmãos. É que talvez você não sabe a guerra que está dentro de casa. E talvez alguém aqui dentro já disse para Deus: chega. Acabou. E eu não vim aqui bater em você e dizer assim: você é doido, vai pedir tua morte, vai pedir para morrer. E o que Jesus fez por você na cruz? Não, eu vim dizer para você que calma. Só mais um pouquinho. Por mais que esteja doendo, eu vim dizer para você: calma. Está vindo o bom samaritano por aí, calma. Mas está doendo, ninguém sabe o que eu estou passando, a lágrima às vezes desce sozinho, calma. Calma. O Espírito Santo hoje só me trouxe aqui para dizer para você: calma. Eu sei que a vontade que tem é de se matar. E por favor, gente, não vamos ser hipócritas e dizer: isso não é pensamento de crente. Quem pensa em se matar é porque não está com uma vida no altar. Então Elias desviou? Então Jó desviou? Então esses homens, Elias enfrenta 850 profetas, larga a espada em todo mundo. Uma mulher grita: eu vou cortar tua cabeça. E o cara corre depressivo. Aí você vai dizer para mim que isso não é para crente? Então continua sendo super crente, vai. Não reconhece a ferida na alma que você está sentindo, não? Vai. Mas hoje o bom samaritano chegou. E eu nem vou fazer analogia sobre o azeite e vinho. Eu só vim dizer para você: calma, que Jesus está enviando recurso. E eu vou falar aqui, já vou encerrar que meu tempo já foi. Principalmente para a juventude. Eu sei que talvez vocês não tenham pai e mãe evangélico. Eu cresci assim. Eu cresci vendo as traições do meu pai com a minha mãe. Não foram uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, nem cinco. Eu cresci com meu pai e minha mãe dentro de um terreiro espírita. Eu cresci com meu pai e minha mãe fazendo trabalho dentro da sala da nossa casa, que eram só 2 cômodos. E quando minha mãe ia fazer consulta, a gente tinha que sair. E a gente gostava daquilo porque era o momento que ela botava a gente para a rua. Então a gente ia jogar bola, podia fazer o que quisesse, que minha mãe estava lá consultando com o santo. Então nós gostávamos do santo por conta disso. Eu cansei de ver a gente chegar do futebol no sábado à tarde e ter uma mulher na nossa casa, sentado junto com a minha mãe, numa cadeira. Nós não tínhamos sofá. Uma infância muito sofrida, passei necessidade, e sentada na cadeira. E a gente pergunta: mãe, quem é essa? Essa é a namorada do seu pai. E meu pai chegar do trabalho, da rua, de algum lugar, e ver a mãe dos filhos, se é que eu posso dizer esposa atual, e a mãe sentada na cadeira, conversando e tomando café, porque minha mãe era dessas. Eu cansei de ter que entrar em briga para separar das agressões do meu pai e da minha mãe. Por mais que muitas das vezes era minha mãe que agredia meu pai. Meu pai é um toquinho de amarra-jegue e minha mãe tem quase o meu tamanho ou maior. Então a gente corria para tirar meu pai da minha mãe. Não era bem, entendeu? Amassava com força, A gente encontrou Jesus, tanto eu quanto meu irmão Vitor, e entramos para a igreja em agosto. O Vitor se batizou em dezembro. Em janeiro meu pai foi embora definitivamente.
Minha mãe nos culpava, porque meu pai sempre foi espírita. E ele dizia que não tinha como conviver com aquilo. Ficamos 8 anos sem falar com meu pai, sabendo onde ele morava e onde ele estava. Até que um belo dia Deus me deu graça, já era de maior, e eu fui abrir uma empresa. E por algum acaso minha mãe achou o número do meu pai, e meu pai veio trabalhar comigo, e aquele foi o dia do meu perdão para meu pai. Hoje alguém que eu vejo, frequento, visito a casa, acompanho no seu tratamento, mas não é sobre isso que eu quero falar. Nós não chegamos até aqui, e não chegamos a lugar nenhum, mas nós não chegamos até aqui porque meu pai é um pastor e minha mãe é uma missionária. Pelo contrário, meu pai está cada vez mais mergulhado no espiritismo. Meu pai está cada vez mais lá dentro. E minha mãe bebe, fuma. E se tiver algum evento religioso, ela participa. Ela é uma simpatizante. Você acha que quantas vezes nós oramos? O pior culto para nós era o culto da família. Quando o pastor presidente chamava as famílias lá na frente, vamos orar pelo casal. Vamos orar pela família, traz sua família. Aí saía o jovem que estava lá no outro lado do banco, o pai e a mãe ali, o pai no ministério, descia, formava aquela família, e eu e meu irmão, a gente olhava para aquilo. Nunca tivemos, e não temos isso até hoje. Hoje cada um tem sua vida. Meus irmãos são casados, minha mãe tem o namorado dela, mora com o namorado dela, meu pai mora com a esposa dele. Hoje cada um tem sua vida. O X da questão aqui não foi por falta de oração. Não foi por falta de entrar dentro da mata de Tinguá. Não foi por falta de subir aquele Monte Horebe. Não foi por falta de entrar dentro da mata do azeite lá em Santa Cruz da Serra. Não foi por falta de consagração. Eu orei. Eu pedi. E todas as vezes que eu orava, parecia que Deus estava mais distante. Até que um dia Deus gritou no meu coração e disse: calma. Deus nunca prometeu salvar. Estaria sendo mentiroso para vocês se eu dissesse para vocês que Deus prometeu salvar. Nunca prometeu salvar. Mas Deus sempre disse: enquanto vocês orarem, eles continuarão de pé. Deus curou minha mãe de um câncer. Eu só vim dizer para você, esse que vos fala aqui, já crente, já evangelista, já desejou a morte. Esse que vos fala aqui, se isso vai te causar escândalo, esse que vos fala aqui já pegou o carro, 2:30 da manhã, saindo do centro do Rio para vir para casa. E a angústia, o desespero estava tão forte, que eu me lembro que quando eu passei embaixo da passarela do Caju da Avenida Brasil, eu me lembro que eu fechei os olhos e só acelerei. E o desejo da minha alma, o desejo do meu coração, era acabar ali. E não me pergunte como, é claro que tem a mão de Deus. Mas eu me lembro que quando eu dei por si, eu estava entrando no oeste de Queimados. E eu me pergunto até hoje, como é que eu vim de lá, aqui. É o peso de orar e parecer que Deus não está ouvindo. É o peso de você olhar para um lado e para o outro e parecer que não tem socorro. Mas eu vim trazer uma palavra para o seu coração. O bom samaritano chegou. O bom samaritano chegou. Eu vou encerrar com 2 textos, somente. Só para você entender o quanto Jesus chega por último. Quando você pensar que acabou, Jesus chega. Ele prometeu ressuscitar o 3º dia,
Deu meia-noite de domingo, era para ele ter ressuscitado, ele não ressuscitou. Deu 2 horas da manhã, era para ressuscitar, não ressuscitou. Quando deu 6 horas da manhã, que clareou, olhou todo mundo um para o outro e falou assim, ih, vem mais não, hein? Ó, essa história que ele ia ressuscitar, vem nada. Maria e Maria Madalena decidem ao túmulo, já que não ressuscitou, vamos lá embalsamar o corpo. Mas aí tem dois, um casal, que diz assim, nós estamos muito longe de casa. Se nós saímos agora de manhã, a gente chega em casa perto do horário do almoço. Vamos embora? Vamos embora. Jesus não vai mais ressuscitar. E aí vai, os dois discípulos no caminho de Emaús, chutando pedra. Gastamos 3 anos e meio da nossa vida atrás de um cara que falou que ia ressuscitar. Enquanto eles estão chutando pedra, Jesus aparece, mas não aparece para qualquer um. Jesus não grita que é Jesus. É isso aqui que eu quero gritar para você. Para de achar que Deus vai se personificar diante de você e falar assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não. Quando ele apareceu para Sarepta, a viúva de Sarepta, ele só disse assim, ó, faz primeiro para mim. Ele não se apresentou como Deus. Faz primeiro para mim. E aqui agora ele não vai se apresentar como Jesus. Ele vai entrar do lado e vai dizer assim, o que houve? Vocês estão meio tristes. Porventura você é estrangeiro? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não. Me conta. E eles estão chutando pedra, irmão. Estão desolados e começam a narrar. Rapaz, tinha um cara aí fantástico. Nós largamos tudo. E 3 anos e meio fomos fiel ao ministério dele. Mas mataram ele. Ele até passou 3 anos e meio dizendo que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. Era para ele ter aparecido 00:01, porque ele disse que domingo estaria vivo. Mataram ele. E eu imagino Jesus olhando assim, mataram. O que mais? A conversa está tão boa, são 3 anos e meio de história, que eles chegam em casa. Quando chegam em casa, assim, já que nós estamos aqui, entra, vamos tomar um café? Jesus, tá bom, eu entro, vamos lá. E aí é cultura. O visitante parte o pão e dá graça. Ele, em momento nenhum, ele disse que era Jesus. Ele apenas pegou o pão, colocou para o alto e disse, Pai, eu te dou graças. Deixa eu só te pedir uma coisa. Doendo, ferido, sangrando, machucado, não para de andar não. Doendo, ferido, sangrado, sem vontade, vem para o culto sem vontade, vem. Vem, não precisa estar com vontade não, vem sem vontade, mas vem. Enquanto você caminha, enquanto você chegar aqui, na hora do partir do pão, pastor Deito, você vai entender que Deus tem cuidado de você e da sua casa. Jesus chega por último. Sempre. O casamento está acabando. Na verdade, o casamento não está acabando. Está acabando o vinho do casamento. Chega um ponto que o vinho acaba. Os noivos ficam desesperados porque a cultura dizia que qualquer um poderia processar os noivos se sentisse mal servido. Já pensou se essa moda pega? Porque nós temos ido numas festas aí que eu não estou nem mais gostando de ser convidado. Não precisa chamar não. Não tiver comida, não... Comida pouquinho, bota um negocinho. Como é que a barriga vai crescer mais? Acabou o vinho. Você conhece, vou correr. Meu tempo acabou. Acabou mesmo, tá? Vem, Leonardo, fica aqui do meu lado, vem cá aqui do meu lado para eu acabar. Fica aqui para eu acabar. Fica aqui. E cair. O vinho acabou. Maria chega. Aí eles contam. Maria, mas não fala para ninguém. Maria, não vou falar para ninguém. Segredo nosso, acabou o vinho. Maria sai. Eu imagino eles pensando, será que Maria vai ali comprar 2 garrafas? Maria chega lá perto de Jesus, acabou o vinho. Chega aí. Aí vem Jesus. Só que não vem só Jesus. Vem Jesus e mais 12 cabeças.
Eu imagino o noivo. Eu falei para tu não falar nada. Tem 13 pessoas agora sabendo. Aí Maria... olha só. Volta para o texto. E vocês são estudantes de teologia. Volta para o texto naquele dia. Porque hoje é fácil você entender o que aconteceu, porque você sabe que era Jesus. Volta para aquele dia que ele não tinha se apresentado ainda. Ele é só filho de Maria. E quem é filho de Maria? É só mais um. Só que Maria sabe o que ela gerou. Quem sabe o que gerou, irmão, é para você ter pegado. Quem sabe o que gerou não dá explicação para os outros, não. Ele só vive. Quem sabe o que gerou vai chegar em casa hoje, vai pegar o documento, vai separar, vai pegar a roupa, vai passar, vai botar em cima da cama. Quem não gerou está assim, que loucura é essa? Alguém já te ligou para a porta de emprego? Não, mas eu sei o que eu gerei. Eu sei a palavra que eu ouvi no culto. Quem sabe o que gerou não dá explicação, não dá satisfação. Ele só anda, caminha e vive debaixo da promessa. Aí Maria está toda animada. Jesus, o que houve, Maria? Me chamou aqui para quê? Acabou o vinho. Acabou. Que tenho contigo, Maria. Não é chegada a minha hora. Percebeu, Hugo? Estuda. Vocês estudam. A resposta de Maria me assusta. Pelo menos assustava. Fazei tudo quanto ele mandar. Não foi isso que ele falou. Pelo contrário, parece que ele está dando uma negativa. Não vou fazer nada, não chegou minha hora. E ela animada. É porque quem sabe o que gerou. Ele está meio negativo. Não é chegada a minha hora. Ela está animada. Faz tudo que ele mandar, hein? Mas Maria, ele acabou de falar que não vai fazer nada. Faz o que ele mandar. Se ele mandar não fazer nada, não faz nada. Mas faz o que ele mandar. E aí Jesus, você conhece, Jesus pega, cadê? Enche aqui de água aqui para mim. Enche. Encheu. Tá tudo cheio d'água? Tá. Volta para aquele dia lá. A iluminação não é bonita igual essa. A iluminação tem um negócio aqui pendurado aqui na parede aqui, ó, que tem um pedacinho de um tipo de um nylon, né? Um barbante, um azeite pingando, e aí é a lâmpada. É uma tocha ali. Os vasos é aquele de barro, não é aquela coisa cristalina, não é coisa bonita igual as copas aqui, não. Não dá para ver o que está dentro, a iluminação é ruim. Aí Jesus disse assim, ó, enche d'água. E não tem texto Jesus transformando água em vinho. Enche d'água. Encheu. E agora? Ó Jesus, ó. Pegou água. Isso é água. Leva para a minha sala. Eu imagino que um dos meninos falou assim, você é maluco? Aí o outro assim, Maria falou para fazer tudo quanto ele mandar, mas não era essa maluquice. Mas ela mandou fazer tudo que ele mandava, pegaram. A caneca, que não era bonita igual essa, que dá para ver o produto. Pegou a caneca e foi. Quando entrega na mão do mestre Sala, ele dá uma golada e grita, chama os noivos agora. Ô irmão, ele não falou nada, ele só mandou chamar os noivos. Imagina os garotos falando assim, perdemos nosso emprego. Demos água pro cara. Isso é loucura, Maria. Chega os noivos. Pois não? Eu já fui em muita festa, eu sou especialista, mas todo mundo coloca o vinho melhor primeiro. E no final o inferior. Aí o pessoal já está mais para lá. Por que vocês fizeram o contrário? Pegaram o inferior e colocaram o primeiro e agora tem o melhor vinho. Aí os garotos aqui, vinho. Isso é água, cara. Eu vi ele botando água. Ele não orou, não gritou, não sapateou nem nada. Eu vi que era água. Deixa eu te explicar o processo. Fazei tudo quanto ele mandar. Tirou a água. No processo que caminha na obediência. Enquanto eles andam. Enquanto eles obedecem uma palavra. Aquilo que era água começa a se transformar em vinho pela obediência. Eu encerro com uma palavra para o seu coração. Você pode ter chegado aqui com vontade de chorar, com vontade de desistir, com vontade de parar, sem querer mais. Mas eu tenho uma palavra. Enquanto você caminha com dor, quebrado, machucado, ferido, Deus está transformando a sua água em vinho pelo processo da obediência. Mas eu não estou aguentando mais, caminha. Mas eu não estou suportando mais, caminha. Mas eu não quero mais, caminha. Enquanto você anda, o Senhor teu Deus cuida das tuas feridas,
cuida da tua casa, cuida da tua família, mas não para de andar. Se de tudo que eu disse aqui, se você pode levar alguma coisa para casa, não para. Não espera estar num bom momento para orar não, irmão. Para com essa religiosidade de querer orar bonito, de querer... Não. Entra no quarto hoje, se joga lá no chão e bate aquele papo com Deus. É que a gente dá muita volta para conversar com Deus. É que a gente fica citando a Bíblia, porque a sua palavra diz no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu imagino Deus aqui dizendo, eu sei, eu que escrevi. O que você quer? Que o Espírito Santo, que a mão do Senhor, faça você entender que nem sempre vai ser com um sorriso no rosto. Eu não vim pregar o evangelho falso para você, não. Nem sempre vai ser com um terno bonito, não. Nem sempre vai ser com a família salva, não. Parabéns para você que tem pai e mãe salvo. Parabéns para você que tem uma referência dentro de casa, de mulher de oração, de homem de Deus. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Mas nem sempre vai ser assim, não. Parabéns para você que está com as contas pagas, com a vida certinha, que está tudo. Parabéns. Que Deus te abençoe e multiplique. Mas tem gente quebrada. E eu sou capaz de dizer, pastor, que tem gente aqui dentro. E não é porque a igreja não ajuda, não. É que algumas pessoas são tímidas, algumas pessoas têm problema mesmo de falar as coisas. Vem, varão, fica aqui. Que as pessoas têm medo mesmo de falar as coisas. Mas eu sou capaz de dizer que tem gente aqui dentro que vai jantar hoje, e se é que vai jantar, mas não sabe o que vai almoçar amanhã. E eu não vim gritar para você, o evangelho é isso, não. Até mas não é isso que eu quero falar aqui. O que eu venho dizer para você é, aguenta firme. Porque antes de você dar o último suspiro, Deus vai enviar alguém para socorrer você em sua casa. Aguenta firme, porque enquanto você está saindo do caminho, desistindo, Deus vai enviar alguém para colocar do seu lado e vai pedir para você contar uma história. E você vai contar a sua história. E a sua história vai transformar a vida de alguém. Meu Deus, aleluia. Aguenta firme. Só mais um pouquinho. Eu sei que o ano começou e já estamos em agosto e não aconteceu nada do que a gente queria que acontecesse. Pelo contrário, parece que o negócio está de cabeça para baixo. E eu nem vou falar do nosso país, deixa esse negócio quieto. Nem vou entrar nesse caminho. Mas eu profetizo sobre você e sua casa. Que ainda nesses 4 meses restantes, ainda nos 4 meses que faltam, a mão do Senhor vai surpreender você e a sua casa. O bom samaritano vai aparecer, vai descer do cavalo, vai pegar você, vai colocar azeite, vai colocar vinho, vai te colocar no lugar e vai dizer, fica tranquilo. Ninguém mais vai te fazer mal. A tua oração foi ouvida no céu. Mas não para agora. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde em nome de Jesus. Amém.